Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopiuriscast. Hoje a gente vai tratar sobre um tema muito importante, que a gente vai falar sobre sanções administrativas. Eu, Oswaldo Pires. Eu, Anderson Oliveira. Eu, Gabriel Sani. Hoje a gente trouxe uma convidada muito mais que especial, que é a professora Carmen Carneiro. Fique à vontade para falar com nossos espectadores. Muitíssimo obrigada. Inicialmente, eu queria agradecer a gentileza, pelo convite. Nós que estamos aqui no estado da Bahia para tratar de licitações e contratos, eu tenho certeza que o nosso debate hoje vai ser muito proveitoso, de um tema que eu gosto muito, que atuo já na prática há algum tempo, e a construção do conhecimento é justamente o debate. Então, já parabenizar vocês por esse podcast fantástico. Venham assistindo os episódios e convoco vocês também para acompanhar aqui o podcast maravilhoso. E vamos começar o nosso papo. Vamos lá. Como o nosso Anderson mudou nos primeiros episódios, a gente não começa com conteúdo. É verdade. Eu comecei com conteúdo com o Rony, ele parou. Vamos ouvir aqui. Quem é professora Carmen Carneiro? Fale um pouco sobre você. De onde veio, para onde veio, para onde vai. Interessante é que ao vivo, a gente não combina nada. Então, em verdade, nós estávamos até conversando antes, eu não atuei em outra área que não licitações e contratos. Então, logo antes da faculdade, de me formar, eu trabalhei na assessoria jurídica da SET, que hoje é Transalvador, Na época tinha uma assessoria jurídica, aquela época da compra dos bafômetros e tal. Então, lá em 2008, por aí, nossa senhora, muitos anos. Lá em 2008 eu era estagiária e trabalhava com licitações e contratos. Depois, na época da OAB e tal, eu falei, bom, já trabalho com licitações, vou escolher direito administrativo. E a partir da OAB, eu comecei a atuar em licitações e nunca mais parei. Então, saí de Salvador em 2010, fui para São Paulo, na época me casei, fui morar em São Paulo. Lá atuei em escritórios de advocacia, em empresas também, assessorando nos processos de licitação. Depois mudei para Goiânia. Em Goiânia, comecei a advocacia autônoma na área de licitações e contratos, expandi para Brasília. Quando eu estava me animando em Goiânia, meu esposo, à época, foi transferido para Londrina, no Paraná. E já foi para Londrina. Verdade. Trajetória assim, Fui para Londrina, no Paraná, continuei a advocacia autônoma e comecei e criei meu Instagram. À época, era Direitos do Licitante. E eu fazia lives, falava sobre licitações e contratos. Naquela época não tinha a demanda que nós temos hoje, Várias pessoas no Instagram falando sobre licitações. E a partir do meu Instagram, as pessoas começaram a assistir e falaram, poxa vida, é legal, ela fala e tal, vamos chamar ela para dar aula. E assim começou, na vida acadêmica. Comecei a participar de eventos, palestras, quando eu estava em Londrina. Então, há 8 anos, mais ou menos. E de Londrina, eu fiz um combinado com o meu ex-marido, Falei assim, olha, se a gente sair de Londrina, eu só quero voltar para Salvador, que é a nossa cidade natal. Não, tranquilo, a gente vai voltar para Salvador e tal. Só que não, Chegando de Londrina, fomos para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, eu decidi, eu falei, daqui eu volto para Salvador, porque realmente não dá, E em Cuiabá, eu já fazia essa parte de palestras, eventos, cursos, treinamentos, então eu viajava bastante. E como nós tínhamos uma filha, eu falei, vamos voltar para Salvador, porque aqui a gente tem uma rede de apoio e tal. Chegando em Salvador, aí foi tudo mais prático, Continuei com a advocacia na área de licitações e contratos, em todo o processo de licitação, Desde a etapa de planejamento, análise de edital, recurso, impugnação, aquilo que a gente já conhece. E a parte judicial. E também treinamentos e cursos. Só que eu vou confessar a vocês que eu amo dar aula. Eu amo dar aula. Para mim, o que preenche o meu coração é dar aula, Eu gosto bastante. Então, os últimos anos que eu estive aqui em Salvador, da pandemia até 2026, foi ministrando palestras em eventos, encontro inclusive com o Oswaldo nos eventos, Também treinamentos em company. E essa é a professora Carmen, que na verdade surgiu a partir de um Instagram que eu apenas, sem pretensão, colocava conteúdo. E acho que quando a gente faz o que a gente ama, brilha o nosso olho, as pessoas gostam e acabam
nos chamando novamente, né? Então, foi essa a minha trajetória. Nunca atuei em outra área, nem em direito penal, nem em probidade, nada. Sempre foi licitações e contratos. E confesso que, nesse período, eu pude adquirir bastante experiência, principalmente com os alunos, né? Nós estávamos falando aqui da Faculdade Baiana de Direito. Lá é uma turma... A cada turma que passa, eu vejo quão fantástico é essa troca, né, de informações. E aí você me conta, no seu caso, lá no município aconteceu isso, eu já trago uma outra informação. Poxa, aí Gabriel vem e traz também a experiência dele. Eu acho que é isso, né? Não dá para a gente saber tudo, independente de quantos anos a gente atua em licitações e contratos. Eu acredito que precisamos sempre construir e fazer essa troca. E nada melhor do que esse ambiente aqui hoje, né, para falar sobre isso. Com certeza. O que eu acho interessante é que a gente... Engraçado, o que a professora trouxe sobre a realidade dela é justamente isso que a gente vive aqui, a gente prega dentro do programa. Além dos inúmeros Brasis que a gente tem, na licitação a gente consegue encontrar essa pluralidade. Tanto os doutrinadores que trabalham ali, a gente fala do escritório, tanto as pessoas que vêm do setor público, que têm uma experiência, tantas pessoas que trabalham com as empresas, e a gente consegue conversar e discutir várias coisas e ver várias perspectivas dentro do processo de licitação. Com o advindo também da 14133, que a gente tem esse negócio, não sabe se é nova, se não é, abriu um leque, uma oportunidade para muita gente. Verdade. Apesar de tanto... só Anderson que não trabalhava com licitação, mas Oswaldo já tinha esse viés de trabalhar com o setor público. Eu também já trabalhava na 866, mas a 14133 fez isso aqui, trazer várias perspectivas e discussão. E a gente conseguir trazer um podcast, conversar com professores, conversar com doutrinadores que a gente não tinha esse contato e não via essa realidade. Então, a gente fica muito feliz, é muito, muito gratificante mesmo. E um detalhe importante, uma peculiaridade que a professora Carmen menciona, é o fato de que, naturalmente, as coisas foram acontecendo a partir de uma divulgação nas redes, etc. Às vezes, a gente está produzindo um podcast aqui, de fato, é uma questão relacionada a tempo que demanda o tempo. Agora, teria algumas outras coisas para fazer, audiência, etc. Estou extremamente cansado de uma audiência que passei o dia todo. Mas perceba que, às vezes, as coisas acontecem naturalmente. A gente está com um SOP, que é divulgado nas redes. Tivemos grandes professores aqui e temos uma grande professora hoje. E acredito que, naturalmente, as coisas vão fluindo. Estava mencionando aqui, Gabi, antes de você chegar, sobre a perspectiva de pessoas de outras áreas, da área criminal, da área de direito civil. E aí eu sempre aconselho a entender um pouco mais de licitações, fazer eventualmente uma pós-graduação específica na área de licitações e contratos, professora. Eu sempre passo nossos episódios para esses colegas. Passo as nuances, etc. Eu acho que hoje a gente vai colher muita informação boa, muita informação de qualidade, muita informação técnica com a professora Carmen. E nossos episódios, de fato, me ajudam. Perceba, estava falando com o Oswaldo que ontem eu estava nessa audiência e a questão versava sobre credenciamento. Eu revisitei a aula de Gabriel Brito, a aula aqui, e me ajudou bastante para a minha audiência. Então, assim, eu acho que às vezes naturalmente flui e a gente nem percebe. Quem está inserido no ambiente, professora, talvez tenha acontecido isso contigo, naturalmente foi acontecendo. Exatamente. E aí você nem foi se dando conta do quão importante eram as suas aulas, suas exposições na internet. Exatamente, exatamente. E é incrível que, assim, alguns alunos perguntam, né? Professora, você parece ser jovem, você sempre quis ser professora? Parece não, é evidente, não tem nenhuma dúvida aqui. A gente pinta o cabelo, né? Disfarça um pouquinho. Mas me perguntam se eu sempre quis ser professora, né? E, na verdade, não. Assim, eu sempre gostei, na época de escola, de apresentar trabalhos e tal, mas eu nunca tive, assim, vou seguir esse caminho e vou ministrar palestras, vou ser palestrante, né? E fluiu naturalmente. E hoje eu sou, graças a Deus, muito realizada com o que eu faço. Às vezes até nem dá tempo de advogar, Gabriel, por conta das aulas, das palestras. Hoje mesmo eu vou viajar com o Oswaldo, a gente vai para um evento.
E acho que nessas oportunidades a gente constrói bastante conhecimento através dessa troca. A advocacia é minha cachaça, mas realmente é difícil. Eu gostei disso aí. É minha cachaça. Eu não consigo largar. Nem deve. Vamos lá. E é um ponto interessante porque, Anderson falando sobre isso, eu tive vários insights. Inclusive, a gente teve um episódio com o professor Alessandro na passada, e eu conversando com um professor, e aí a gente fala assim, né? O professor é nível nacional, por quê? Porque todos os lugares conhecem. E eu tava conversando com ele numa gravação de um podcast, e aí eu falei com ele, eu falei assim, olha, eu tive esse insight na mesa do podcast. É na mesa, é no momento que a gente está discutindo. Isso. A gente fala muito sobre PCA. Aí a gente vai para os PCA, um monte de objeto. E a gente continua colocando isso. E eu cheguei no... O professor Alessandro falou assim, PCA, o que tem que estar no PCA é demanda. Eu falei, porque a diferença entre demanda e objeto, eu falei... Aí ele falou, eu falei, por quê? Porque na lei, no artigo 12... fala que vai ser elaborado, poderá ser elaborado PCA com base nos documentos de formalização de demanda. Não é no objeto. Isso. E aí eu falei, caramba, e a gente tá fazendo PCA com base em cima de objeto, né? E aí é na mesa, é nesse debate. E a gente veio disso, né? Após da Baiana, era nós três brigando entre a gente, debatendo os assuntos entre a gente e entre os professores. E Sim. Eu tenho uma visão, o Gabriel tem outra, Anderson tem outra visão, e isso ajudou a gente demais a chegar ao conhecimento. É tanto que hoje, quando surge alguma dúvida, a gente liga um pro outro aqui. Fantástico, fantástico. Explica aqui como é que eu faço, aí você explica. Então, me coloca nesse grupo que eu também quero participar. Vou passar cliente. Cliente de um cliente do outro. É uma loucura isso aqui. E aí é nesse sentido. A minha primeira pergunta, já para a gente entrar no tema de sanções administrativas, né, que no viés da Lei 8666, apesar de existir, era pouquíssimo utilizado, né? A 1433 trouxe... do mesmo jeito que a 8666 tinha as informações, porém, a gente está vendo essa necessidade e está vendo essa possibilidade, né? E aí, a nossa primeira dúvida é, por quê? Por que os municípios não se utilizam das sanções administrativas para buscar os melhores fornecedores? Nossa, já começou bem. Já começou bem, gostei. Bom, deixa eu ver por onde eu começo, né? Porque você tem isso, né? Professor tem esse problema, viu, Anderson? Você que gosta de advogar, professor tem esse problema. Ele me faz a pergunta aqui, eu penso mil coisas. Meu cérebro vai em vários caminhos. Eu falo, calma, vamos respirar. Vamos por aqui. Na época da 8666, meu amigo, nós estávamos ainda um pouco imaturos, vamos dizer assim, no que se refere ao regime sancionatório, né? Nós tínhamos apenas 2 dispositivos tratando sobre sanções administrativas restritas à inexecução contratual. Então, muito embora à época da 8666 nós tivéssemos muita jurisprudência no sentido de sanção na fase da licitação, sanção na fase do contrato, o que nós tínhamos na 8666 expressamente era a punição em virtude de inexecução contratual. Então, ele era vinculado à fase de execução contratual. Com a jurisprudência, né, foi se percebendo que condutas praticadas por licitantes, ou seja, na fase da sessão pública, também deveriam ser objeto de apuração, né? Então, nós tivemos com a 14133 um incremento muito maior do regime jurídico sancionatório. Na 8666, nós só tínhamos esses poucos dispositivos. Na 14133, a gente pega todo esse arcabouço jurisprudencial relacionado à desconsideração da personalidade jurídica, prescrição, que eram institutos que sequer eram tratados na 8666. Né? Aqui na 14133 a gente tem um capítulo para falar de sanção administrativa. São 8 ou 9 artigos tratando do regime jurídico sancionador. Então, nós temos mais detalhes, mais nuances. Lógico, precisamos regulamentar nos municípios, e aí já entrando na sua pergunta, né? A 14133 traz diretrizes gerais. Então, a 14133 vai dizer lá no 155, o licitante ou o contratado
já nos remetendo à ideia de que a conduta infracional pode acontecer na etapa da licitação e também na fase de execução contratual. Então, o licitante ou o contratado será responsabilizado por tais condutas e elenca um rol de condutas, tanto de inexecução parcial, inexecução total, como também em razão do atraso na entrega, em razão de deixar de entregar a proposta, de não entregar documento de habilitação. Então, ele já delineia quais são as infrações que devem ser alvo de processo administrativo. Hoje, o que nós percebemos? Né? Nós temos uma nova lei, né, que desde 2021 já está vigente, porém sabemos que, na prática, ela vem sendo aplicada de maneira recente. Né? Inclusive, o ministro Benjamin Zimler fez um relatório robusto analisando, em nível Brasil, quais os municípios, estados e em qual âmbito a lei era mais aplicada, e o índice foi baixíssimo. Né? Então, pouca aplicabilidade da 14133. Bom, nesse cenário, né, de municipal, vamos entrar aqui já no município, nós temos uma certa dificuldade. E por que nós ainda temos uma dificuldade? No Brasil, Oswaldo, a gente percebe que a doutrina relativa a direito administrativo sancionador ela é recente. Ela é recente. Então, nós não temos o costume de aplicar a sanção administrativa. É algo recente, se nós formos comparar com os demais institutos. E nós temos também uma relação com o direito penal, meu amigo Anderson, né? Aquele caráter punitivo, de impor uma sanção para evitar que ele volte a praticar. A gente fala de caráter pedagógico, né, de aplicação da sanção. Mas o fato é que tanto a administração pública como as empresas têm dificuldade de entender do que se trata esse mundo de sanção administrativa. Eu faço treinamento em company para empresas e também para a administração pública e vejo que ocorre dos dois lados. Então, existe uma falta de conhecimento, já é o primeiro porquê, né, que eu identifico, a falta de conhecimento, de entender como é que eu faço para aplicar a sanção. Em quais situações eu, enquanto empresa, estou sujeita a receber uma sanção? E do lado da administração, Gabriel, de que forma instaurar um processo administrativo de responsabilização de maneira que não vá para o Poder Judiciário? De maneira que o meu trabalho não seja desperdiçado e anulado no Poder Judiciário em razão de vícios e irregularidades. Então, o primeiro ponto que eu vejo é, infelizmente, falta de conhecimento. Né? E por isso, sempre que eu posso, em palestras que eu ministro de outros temas, eu tento puxar a sanção administrativa para dizer da importância e para a necessidade de capacitação, né, nesse tema. Aqui no estado da Bahia, eu fiz algumas capacitações sobre sanções administrativas. E, à época, acho que há uns 2 anos, tinha pouquíssima regulamentação específica de sanção administrativa. E aí, no último treinamento, Oswaldo, que inclusive você estava me prestigiando, né? Nós fizemos um treinamento aqui em Salvador para a administração pública, 16 horas, Gabriel, especificamente para falar de sanção administrativa e processo de responsabilização. Nesse dia, eu fiquei imensamente feliz, Oswaldo. Eu não sei se você estava já nessa parte, se você chegou um pouquinho depois. Eu acho que eu estava. Você estava, né? Eu estava. E aí, uma aluna, no meio da discussão, no meio do curso, Gabriel, levantou a mão e falou assim, professora, eu queria falar uma coisa. Eu falei, claro, fique à vontade. A ideia é essa, justamente você trazer o seu caso prático. Ela, então, lembra a primeira turma do nosso curso de sanções e processo de responsabilização? Eu falei, sim, lembro. Ela, pois é, nós tínhamos aqui 2 servidores lá do município. Eles assistiram o curso da senhora, levaram conhecimento para o município e está aqui o regulamento. Oswaldo, eu falei, cara, é isso que vale a pena. É isso que vale a pena, porque assim, a partir do conhecimento que ela adquiriu, ela criou um regulamento específico para tratar de processo administrativo. Ela coloca regras de dosimetria, ela pega o que tem na 14133 e entra na nuance, né? Entra no detalhe. Como é que eu vou fazer o meu fluxo dentro do município? Primeiro eu vou notificar, de que forma eu vou notificar esse licitante ou contratado, né? Vai ser por e-mail, vai ser por fax, vai ser por sei lá o quê, né? Então, essa maneira de fazer é através de regulamentação. Mas, de novo, né? Falta conhecimento. Então, os municípios, muitas vezes, não conseguem aplicar na prática. E quando conseguem,
Lógico, tem alguns que são que participam de capacitações, que são mais inteirados desse regime jurídico, mas o que eu vejo na prática é que a grande maioria ou não instaura processo administrativo por falta de conhecimento, ou quando instaura, repleto de ilegalidades. Então, não oportuniza a ampla defesa à empresa para que ela possa se manifestar, né? Aplica a sanção de maneira automática, enfim. Então, eu creio que acontece esse problema por falta de capacitação, primeiramente, e o fato é que a regulamentação ajuda bastante. Bastante porque dá segurança jurídica para o servidor, ele sabe qual é o passo a passo que ele tem que fazer e qual é o objetivo final. Então, eu creio que é nesse sentido. Os municípios ainda não se sentem preparados para criar uma regulamentação específica, apesar de que eu já vi vários agora aqui no estado da Bahia fazendo regulamentação de sanção. E eu falo, me manda, porque eu vou usar nas minhas aulas, né, como exemplo para todo o Brasil, e estimular para que esses municípios possam aprofundar e, na sua realidade, criar o seu regulamento. Porque não adianta, eu brinco nas aulas, né? Não adianta copiar do coleguinha. Porque o município pode ser de grande porte, mas o município pode ser pequenininho. Então, né, adaptar a sua realidade municipal, mas sim regulamentar de maneira a trazer segurança jurídica para o agente público. Ô, professora, no caso de um município que ainda não tem essa maturidade de ter uma regulamentação sobre sanção, qual seria a cautela que os agentes públicos possam tomar, devem tomar, para que eles apliquem as sanções ou, na verdade, realmente fiscalizem para minimizar, para mitigar os problemas com os licitantes sem essa regulamentação? Normalmente essa pergunta, Gabriel, é muito boa. Normalmente os alunos me perguntam porque a grande maioria dos municípios tem um decretão, né? Tem um decretão da 14133. Então, Anderson, eles trazem, professor, a gente tem esse decreto aqui. Aí eu falo, não, tudo bem. Só que aí quando você vai olhar o decreto, Oswaldo... Copiado da lei. Não precisei nem completar, né? Ele pega o artigo 155 ao 163, copia e cola por regulamento. E eu digo, tá certo. Quando você for instaurar um processo, como é que você começa? Você manda um e-mail, você constitui uma comissão, você faz como? Porque a 14133 não diz isso. Na verdade, a 14133 diz que, para as sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de idoneidade, precisa de uma comissão. Mas ela não entra em detalhes. Então, como fazer? E eu vejo isso como uma insegurança grande, porque como é... E aí vem a sua pergunta. Como é que eu vou aplicar a sanção se eu não tenho uma forma? Eu costumo orientar esses municípios, Gabriel, a colocar a regra no edital. Então, por exemplo, para aplicar uma multa para uma empresa, eu preciso definir o percentual de multa aplicável. Eu achava que isso era uma coisa comum, basal. Só que não, de novo, né? Porque a gente tem editais que falam assim, a 14133 diz, a multa poderá ser aplicada de 0,5% a 30%. A 14133 não diz que é 0,5%. A 14133 não diz que é 30%. É um patamar. E quando isso acontece, a gente pode colocar a regra no edital. Olha, se a conduta for mais leve, a gente aplica uma sanção mais leve. Coloca uma multa de 0,5%. Entretanto, se for uma conduta mais gravosa, que, por exemplo, incide a declaração de idoneidade, você coloca uma multa mais gravosa também. Então, essa questão do regramento vir definido no edital já ajuda bastante. Porque quando o licitante for participar, ele já sabe. Se eu deixar de entregar a proposta, se eu desistir... Isso não acontece não aqui, né? Não acontece. Não acontece. Coloca a proposta e desiste? Imagina. Entrega a documentação faltando algum documento, também não acontece. Então, esse tipo de conduta, qual é a sanção aplicável e qual é a dosimetria? A gente coloca no edital e traz mais segurança ao processo. Eu vejo também que, na verdade, é uma questão histórica do direito administrativo. É relativamente novo aqui no Brasil. O direito administrativo sancionador é ainda mais novo ainda. Pessoas, de fato, principalmente nos rincões mais longínquos, é difícil essa aplicação. E você percebe isso a partir da ausência de lei de processo administrativo no município. Ora, se não tem uma lei de processo administrativo em si para conduzir todos os processos,
quiçá uma lei específica de sanções relativas às licitações. E aí vem a pergunta, o que é que a gente faz se no município não existir uma lei específica de processo administrativo e não existir uma regulamentação específica, e até entendo que, em razão da necessidade de lei prévia para sancionar determinada empresa, determinada pessoa, eu entendo que tem que ter uma regulamentação legal, tem que passar por um processo legislativo. Até porque a primeira coisa que eu faria, se, por exemplo, tivesse no edital, seria falar o seguinte, olha, essa regra não existe em lei. Então, o município não pode cobrar que eu... A visão do advogado é terrível. A visão do advogado. Anderson traz coisas que a gente não percebe. Mas é a visão do advogado, né? Entendeu? Então, assim, poxa, então tem que aplicar a 8666, já que, inclusive, a regra é que os municípios mencionem, essa licitação está sendo regida pela Lei 14.133. Geralmente, não tem lei de licitações municipal. Então, o que é que o município faz, geralmente, no edital? Menciona a 14.133. Aí eu falo o seguinte, olha, essa sanção não está prevista na 14.133. Então, você não pode aplicar. Fantástico. E aí tem várias nuances. Quem é a autoridade competente para aplicar a sanção? E aí eu queria que... Poxa, Anderson. Gostei, o nível aqui Não, o professor Ronaldo Corrêa, ele chegou aqui, ele falou, caramba, o nível aqui é muito... Eu confesso que assim, ó, eu vim aqui assim, muito feliz, porque eu sou aqui da Bahia, né? Mas, quando eu tô vendo o nível da pergunta, eu digo, meu Deus, deixa eu pegar um livrinho para estudar aqui, para ver se é isso mesmo. Volta para Anderson dizendo, eu não sou o experiente nisso aí, eu não sou especialista. Já lança no meio essa. Mas você tocou num ponto, assim, sensacional, Anderson, que, por via indireta, eu vou chegar na sua resposta. Porque, assim, hoje, o que é que nós temos? Uma grande confusão em relação à sanção administrativa. Porque nós tínhamos na 8666 um regime jurídico sancionatório próprio. Temos na lei das estatais um outro regime jurídico. Temos na 14.133 um outro regime jurídico. Então, a primeira coisa que a gente precisa separar. No edital, eu preciso dizer qual é a lei. Qual é a lei que está regendo a minha licitação. Eu já vi vários editais misturando 8666 com 14.133, falando que é 8666, falando que é 14.133 e aplicando sanção da 8666. A suspensão temporária, por exemplo, é uma sanção que inexiste na 14.133. Inexiste. Em nenhum momento a 14.133 fala em suspensão temporária. É uma sanção da 8666. Mas o município entende que ele pode pegar a sanção da 8666, colocar para 14.133 e aplicar para a empresa. E aí vem a sua visão do advogado, né? Não vamos anular esse processo aqui, porque o advogado quer isso, né? O advogado quer entrar para poder derrubar o negócio. E eu costumo até dizer, inclusive, Anderson, eu também advogo, né? Menos do que dou aula, mas também advogo. E aí, quando eu estou dando, Gabriel, aula para administração, eu digo assim, eu prefiro ensinar a vocês como instruir o processo administrativo de responsabilização do que chegar como advogada, receber meus honorários e anular todo o processo que você fez. Porque qual é a utilidade prática disso? O nosso objetivo não é atingir o interesse público. A gente quer bons fornecedores. Sim. A gente não quer uma má prestação de serviço. E de que forma a gente pode fazer isso? A gente pode, não é aplicar sanção. E aí minha cabeça já foi para outra coisa aqui. Só um parênteses. O agente público não tem o dever de aplicar sanção. Sim. O agente público tem o dever de instaurar um processo administrativo para investigar e apurar a conduta do licitante ou do contratado. Já começa daí. Porque a gente tem a ideia, Anderson, de que o dever do agente público é aplicar a sanção. Negativo. A premissa mais importante é essa. Entender que a empresa praticou uma infração, uma conduta tida como infracional, nós precisamos entender o que de fato aconteceu, porque pode ser um excludente de culpabilidade. Sim. E aí vai ter sanção no final? Não. Culpa concorrente da administração? E aí? Então, você que é da área penal, né? Então, assim, nós precisamos entender que a gente precisa investigar o que de fato aconteceu. Se ao final o resultado for aplicação de sanção ou não, é outro patamar, né? Então, a premissa é essa.
instaurar o processo. Instaurou o processo, vamos ver o que aconteceu. Nesse caso de regulamentação, também é importante nesse cenário, porque fica sem regra. E aí, facilmente, Anderson, advogando para o cliente dele, Gabriel, vai anular o processo. E eu digo, gente, vamos regulamentar. Porque evita que Anderson chegue lá no município, que gastou aquele... Que aí, o professor Rony fala em custo transacional, né? Imagine o custo transacional daquele município, quantos agentes públicos se empenharam, quanto tempo gastou para montar aquele processo, abriu comissão, né? Colocou os servidores bonitinho, fez relatório, investigou, apurou prova, chamou o contratado. Isso demora, poxa. Isso demora. Isso é a máquina pública trabalhando. Para quê? Para Anderson chegar no município, como advogado, e dizer, não tem regulamentação. Por quê? Quem é a autoridade competente para aplicar a sanção? Então, é muito nesse sentido, né? De entender o quão importante é a regulamentação, não se ancorar tão simplesmente na 14133, porque a 14133 traz diretrizes gerais, não traz especificidades, muito embora ela já traga muito mais substrato do que a 8666, né? Porque ela traz infrações, rol de condutas, ela diz quais são as sanções, ela diz quais são as regras de dosimetria, ela fala sobre agravante, atenuante, ela fala sobre prescrição, sobre desconsideração da personalidade jurídica. Então, enfim, ela traz realmente um arcabouço maior, mas que não exime, né, a responsabilidade de regulamentar. E é importante também por 2 motivos que eu reputo que são os principais. Primeiro, porque a administração aglutina 2 funções, a de julgar e a do sujeito que acusa. E isso é extremamente delicado de a pessoa distinguir essas 2 funções que executa, pode ser a comissão, pode ser a autoridade competente. E é até uma forma de proteger o agente que processa e julga o feito, para estar lastreado na lei. Sim. E aplicar ali o que é devido. O segundo ponto é porque, eventualmente, num processo sancionatório, em face de determinada empresa, é possível que se identifique práticas ilícitas dos próprios servidores. E aí faz o quê? Existiu o conluio, eventualmente, entre a empresa e o servidor. São 2 processos diferentes. De fato. E assim, se a gente parar para raciocinar, o processo sancionatório é até um elemento para a proteção da própria administração pública. Porque, eventualmente, um processo interno, processo sancionatório no âmbito municipal, esse processo interno pode, eventualmente, ajudar a eximir eventual sanção do gestor em relação a outros processos, órgão de controle, Tribunal de Contas, sem sombra de dúvida, CAD, processos judiciais, ação penal, improbidade. Então, eu acho que... E, desculpa, só um parênteses. Isso ele disse que ele não era especialista em sanções administrativas. A gente já conhece a gente tá falando. A gente já conhece. Pois é. Mas eu acho que, de fato, eu acho que a grande questão de captar tem uma palavra equivocada, mas de você internalizar na mente dos gestores municipais é falar o seguinte, olha, eventual processo pode ser um elemento de proteção para você mesmo. Exato. Então, regulamente. Exato. 3 pontos que me chamaram a atenção aqui na sua visão, né? Na sua pontuação. Primeiro, eu vou deixar essa por último. Primeiro, quando você diz que é uma forma de proteção, a maioria dos agentes públicos, como eu estou dando aula para a administração, eles sequer sabem que deixar de instaurar um processo administrativo de responsabilização, ele pode ser responsabilizado. E aí eu geralmente junto vários julgados do próprio TCU, que diz o seguinte, é dever do agente público apurar processo administrativo para verificar a conduta da empresa. Então, sob pena de responsabilidade por omissão. Aí vem aquela coisa do PAD. Né? E, inclusive, até alguns contratantes confundem isso, viu, Anderson? Às vezes me liga e fala assim, professora, você dá aula de processo? Aí eu digo, depende, qual? É processo administrativo para acusar o servidor, o PAD, ou é processo administrativo para, né, investigar a conduta da empresa? Que são 2 coisas diferentes. Logicamente, que como você falou, na prática, pode acontecer que durante o processo administrativo de responsabilização, nós percebamos alguma conduta ilegal do servidor.
Mas aí é um processo autônomo. Nada tem a ver com o processo administrativo de responsabilização da empresa. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria mencionar era esse. O segundo é que... Só um spoiler, né? Pode dar spoiler aqui. Claro, claro. Ninguém sabe, não falei isso, mas aqui, para vocês, eu vou falar. Eu e o professor Anderson Pedra estamos escrevendo um artigo para falar sobre a questão da nomenclatura. Eu vejo que você está falando, né? Ora você fala processo administrativo sancionador, ora você fala processo administrativo sancionatório, e a Lei 14.133 traz processo administrativo de responsabilização. E conversando com o professor Anderson, a gente estava numa live, e eu falei assim, professor, eu acho que isso dá um artigo. Aí ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Antes, na 8666, e toda a nossa prática é regime jurídico sancionador. Quer dizer, a nomenclatura, a gênese da nomenclatura é no sentido de aplicar sanção, de ser punitivo. E agora, com a 14.133, ela diz processo administrativo de responsabilização. Ou seja, você vai verificar se há responsabilidade ou não. Pode estar sendo uma loucura da minha cabeça, pode, tá? Mas nós vamos escrever sobre isso. Já me convenceu. E aí, assim, quem já foi meu aluno, Oswaldo, não fala mais processo sancionador, processo administrativo sancionatório, porque se a lei escolheu essa nomenclatura, algum motivo tem. Inclusive, antes de tratar do capítulo de sanção administrativa, eu acredito que não foi meramente coincidência, eu acredito que foi intencional, os artigos que precedem o regime jurídico o processo administrativo de responsabilização são os métodos alternativos de resolução de conflito. Aqui, rapaz. Não vou monopolizar. Então, não mudando o assunto, mas assim, a lógica da 14.133 não é de tão somente aplicar sanção. Em verdade, é tratar, investigar o ocorrido, verificar se há possibilidade de consenso, de consensualidade. E caso não haja, aí sim partir para a aplicação de sanção, de forma pedagógica, toda aquela história que a gente já conhece. Então, eu creio que essa nomenclatura faz total sentido. Mas só um parêntese, um spoiler aqui do artigo que eu vou escrever com o professor Anderson Pedra. Agradecemos o spoiler, que a gente já falou disso aqui. O Rony lançou spoiler. Alessandro foi. Alessandro lançou o podcast dele aqui, né? Foi. Com a doutora Mariana. Esperando sair já. Com relação a isso que você está falando, eu acho que tem todo sentido, porque a gente vem numa vertente, eu estou falando num consenso, num imaginário comum, de termos bem antigos, como sancionatório, como reabilitação, que isso vem da origem ali penal, de uma estrutura que é uma estrutura antiga. A gente não vai entrar nesse mérito porque a gente não... Mas é uma estrutura antiga. Quando a gente tem essa virada de lei, a gente encara toda uma lei diferente, que é justamente que precede, fala sobre justiça multiportas, que nosso colega fala muito. E essa ideia da autonomia da administração pública para gerir os seus problemas sem a necessidade de judicialização é muito interessante. E quando você observa do viés da empresa, perceber que a conduta também tem uma parte cultural. Todo mundo aprendeu a fazer isso. Todo mundo, aspas. Quem está... Aqui não, aqui no Brasil não. Mas as pessoas foram acostumadas a isso. A um processo que tem esses penduricalhos e pessoas que estão ali desvirtuando o que deveria ser o procedimento comum. E a sanção, ela nunca chegou. Porque era natural também fazer vista grossa. Derruba, sai, quem está incomodando, e faz vista grossa. Eu não tenho nada para gerir com aquele pessoal. Então, quando a gente fala de responsabilização, tem também essa ideia de reeducação. Sem dúvida. Reeducação desse participante, desse licitante, dessa empresa, que está ali, ela não vai parar hoje, ela vai continuar. Se a gente trata essa perspectiva com um novo viés, e é muito interessante também porque a gente vê pouco falar de sanção. Foi como falou... como a professora falou, a gente vê pouco se tratar sobre isso. No início, estávamos falando sempre sobre regulamentação, que no final a gente volta para esse tema, né? A gente faz uma volta para tratar esse tema. Regulamentação, aquela pressa de aplicabilidade da 14.133,
mas agora é o momento de olhar para isso, da administração assumir o seu cajado e começar a responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Fica à vontade, pode continuar. Não, porque a gente está tendo uma contribuição muito grande aqui, e aí fazer o... antes eu não gosto que eu fale esse termo não, mas fazer o jabá aqui com o Alessandro. Fica à vontade. Porque o tribunal vem atuando muito nessa ideia de corrigir alguns atos que estavam ali meio que desvirtuados nessa aplicabilidade da 14133, em que pese falar muito sobre a questão dos artefatos. Houve um movimento do tribunal, agora o Tribunal da Bahia, corrigindo muitos artefatos, ETP, ITR, ali em desconformidade, muitos fazendo proforme e tal. Então, assim, essa aplicação de responsabilidade, tanto para a empresa quanto para agente público, ela, ao meu ver, ela tem avançado. E ela vem avançando muito mais. Eu acho que a gente vai ter um crescimento muito bom. Maravilha. Você falando, Gabriel, me lembrou um caso. Eu estava dando uma palestra lá num evento no Mato Grosso. Lá era um auditório enorme, viu, Oswaldo? Quando eu cheguei, eu falei, poxa, parece um teatro aqui. Um lugar enorme. Assim, um público de teatro mesmo. Eu falei, poxa, que legal, que oportunidade que eu estou tendo de levar esse tema de sanções administrativas para um auditório tão grande. Porque é isso, a gente é cultural, né? Uhum. A gente não vê muitos eventos tratando sobre esse tema, especificamente no âmbito municipal, né? E lá tinha muito município. E aí eu fiz a palestra, 1h30 e tal, falei en passant de alguns detalhes, não tinha como aprofundar, né? Até porque a gente fala 16 horas e ainda quer falar mais, né, Oswaldo? De sanções administrativas. Mas eu fiz uma visão geral. E ao final do evento, o que aconteceu, Gabriel? Veio um rapaz e uma moça. Falaram assim, professora, a gente pode falar contigo? Eu falei, com certeza, porque é corrido, né? O evento entra professor, sai professor. Eu falei, com certeza, o que está acontecendo no seu município? Ele falou o seguinte, lá a gente tem regulamentação, a gente sabe como fazer, nós somos a comissão, inclusive é uma comissão permanente. Olha que maravilha. Porque normalmente, né, quando tem, instaura e elege ali, na hora, a comissão. Lá eles têm uma comissão permanente. Então, já estimula a prática reiterada de apuração de processo administrativo de responsabilização. Ele disse, nós temos uma comissão permanente, temos a regulamentação, temos o costume de instaurar o processo. Nós oportunizamos ampla defesa e contraditório, chamamos a empresa, inclusive no nosso decreto fala que é por e-mail. Se não atende por e-mail, a gente coloca no site do município. E eu gostando daquela história, né? Falei, poxa, fantástico, isso lá no Mato Grosso. Eu falei, poxa, já querendo essa regulamentação. Eu falei, poxa, que maravilha. Ele disse, a gente oportuniza provas, que é um dos calos, né, da administração. Uhum. Enquanto advogada, Anderson, eu posso te confessar, a maioria dos processos administrativos de responsabilização não oportunizam a produção de provas. Ponto. E aí, só um adendo, né? E aí ele falou, não, a gente oportuniza a prova, a gente faz alegações finais e tal. Eu falei, tá, e qual é o problema do seu município? Eu não entendi. Ele falou, o problema é que quando chega lá no final, o gestor não aplica a sanção. E aí cai no que você falou. Faz vista grossa. Quer dizer, movimenta toda a máquina, tem a regulamentação bonitinha e chega lá, por algum motivo escuso, não aplica a sanção. Quando é caso de aplicar a sanção. Então, a gente tem que entender também a realidade prática de diferentes municípios. Tem município que tem regulamentação e não faz. Tem município que não tem regulamentação. E tem município que tem regulamentação, tem comissão permanente, mas quando chega lá no final, a autoridade competente decide não aplicar sanção, porque a empresa tem algum conchavo político, enfim, né? Uhum. Então, e aí a preocupação desse aluno, ele falou assim, professora, e você acha que eu vou responder com o meu CPF, porque eu instaurei todo o processo, fiz tudo bonitinho, só que a sanção não foi aplicada. Então, eu estou com medo. E aí vem o medo, né? Do apagão das canetas, que a gente sempre fala. O medo. Porque, assim, ele fez a parte dele. Ele, na função de comissão processante, ele fez a parte dele. Se a autoridade superior não aplicou sanção, ele não há por que ele ser responsabilizado. E foi nesse sentido, né? E aí me lembrou quando você falou dessa questão da cultura, do crescimento. E, assim, existe a responsabilidade do agente público, mas segregação de função. A responsabilidade dele é fazer o relatório, intimar o licitante ou contratado, dependendo da conduta infracional. Mas se a autoridade competente não aplicou a sanção quando deveria aplicar,
a responsabilidade vai incidir sobre a autoridade competente e não sobre a comissão processante. Então, é nesse sentido. Ele é o delegado. Então. Apura, né? Eu fiquei ouvindo e, como a professora mesmo falou, minha mente foi lá, voltou, foi em outro lugar, voltou no mercado local, entrou em função de ordenador de despesa, entrou em tanta coisa, minha cabeça foi em vários lugares. E aí, complementa nessa sua fala final. E eu fiquei pensando aqui, né, o quanto a lei nos deu a possibilidade para que a gente cumpra o que está previsto no artigo 12 da lei. E a gente continua dizendo que a lei é ruim e não colocando ela em prática. E eu tenho batido muito o martelo, porque para mim o problema é estrutural, o problema não é final. Não é que a gente não aplica, não é que a gente não faz processo administrativo de responsabilização, é que a gente não tem uma estrutura bem fundamentada nisso. A gente não sabe. Eu tenho batido o martelo, nas minhas últimas falas eu tenho falado muito sobre isso. O prefeito não é gestor. Eu tenho mudado esse nome. Eu tenho chamado prefeito de prefeito. Gestor é o ordenador de despesa. A função do prefeito é de governo. Não deveria ser de gestor. Ele é agente político. O professor Jacobi, inclusive, eu compartilhei hoje no meu story uma fala dele, ele falando sobre o ordenador de despesa, o presidente da Câmara não deveria ser o ordenador de despesa da Câmara. Por quê? Porque ele é um agente político. Né? E se a gente faz isso, a gente está jogando a responsabilidade do ordenador de despesa também para a mão do prefeito. E ele traz todo um arcabouço. E, de fato, né? A gente tem uma estrutura invertida na administração pública. A gente tem o prefeito como gestor e os secretários, que seriam os ordenadores de despesas, os gestores, que são de papel de governo. Então, a gente tem Então, para mim, está ainda enraizado ainda nessa mudança de paradigma, de estrutura, que a gente não está. E aí, é necessário a gente fazer para a gente realmente conseguir fazer bons contratos. E eu falo muito com o pessoal que eu trabalho, né, que a gente precisa fazer bons negócios dentro da administração pública. E como é que a gente tira os doidinhos que o professor Rony Charles fala? Sinto muito, mas vai ser no processo administrativo de responsabilização. Mas como é que a gente faz isso? A gente precisa começar a pensar desde o início. Vamos regulamentar o processo administrativo, vamos regulamentar o processo administrativo de responsabilização, vamos regulamentar todo o fluxo interno, vamos realmente fazer segregação de função. E segregação de função não é uma pessoa fazer cada coisa. Né? Segregação de função é para evitar risco. Então, quem vai apurar isso, que não fez parte do processo licitatório, pelo menos isso. Se a pessoa não está dentro da parte administrativa, desde o demandante até a fiscalização contratual, ele pode apurar esse fato. Mas existem 4 agentes de planejamento. Um agente de planejamento que não se envolveu naquele processo poderia apurar? Poderia. Então, não é segregação de função de que eu tenho que ter 30 pessoas para fazer parte do processo licitatório. Eu preciso de 5, mas que um evite o erro do outro. É isso que a lei trouxe como segregação de função. E, inclusive, na primeira linha de defesa. Né? Esses dias, uma funcionária do município falou assim, eu não faço esse contrato, Oswaldo. Eu não faço esse contrato. E eu comecei no debate com ela, mas tentando argumentar. Depois eu parei assim e falei, ela está fazendo certo. Ela está fazendo certo porque o papel dela é exatamente evitar o risco. Se ela está dizendo que não faz o contrato porque existe uma falha no planejamento, vamos voltar para o planejamento. E a gente voltou para o planejamento, ajustou o processo, chegou nela, ela falou, pronto, agora faço. Então, eu acho que o problema nosso é estruturante, né? E quando a gente fala sobre apuração de responsabilização, e aí eu trago agora, quando a gente fala sobre a mudança do gestor para ordenador de despesa, toda essa mudança, o que é que acontece? A gente tem um problema grave aí, que a gente precisa apurar. A gente tem falado muito sobre como fazer o mercado local avançar, né? No meio das contratações públicas. Beleza. Mas a maioria dos problemas dentro das licitações é o próprio comércio local que faz. É o cara que mergulha no preço porque ele quer ganhar, porque ele não quer que o cara que vem de outra cidade ganhe.
E a lei, inclusive, traz isso, né? Não é só para o contratante, é para o licitante também. A professora falou muito claramente isso. É para o licitante. O cara apresentou um preço, mergulhou no preço, não apresentou a proposta, abertura de processo administrativo de responsabilização. Porque se ele agiu de má fé, ele vai ser sancionado, né? E aí é nesse sentido. Aí. Olha, eu vou te falar, viu? Que maravilha esse debate. Eu tô, assim, empolgada. Veja, quando você falou em relação à segregação de funções, me lembrou duas coisas que normalmente eu falo em aula, né? Eu digo, quando você está no seu município, você quer empresas doidinhas? Você quer empresas que mergulham? Quando chega lá na hora da entrega do objeto, da prestação de serviço, incide na execução? Não entrega, atrasa, ou entrega um produto deteriorado? Todo mundo me responde não. Eu digo, então, gente, sabe o que vocês precisam fazer? Dizer para eles, aqui não é casa de mãe Joana. Aqui não é casa de mãe Joana que você pode chegar e praticar conduta infracional de maneira reiterada e nós não vamos fazer nada. Porque a partir do momento que eu abro um processo, eu estou criando... Qual é a expectativa do empresário? Você que lida com o empresário, Gabriel. Se você, vamos supor, Gabriel tem uma empresa e Gabriel participa de licitação no município, com todo respeito, viu, Gabriel? É só um exemplo. Tá. É só um exemplo, Gabriel. E aí, Gabriel participa de licitação no município e, de forma reiterada, ele apresenta a proposta e desiste. Ah, senhor pregoeiro, em verdade foi uma falha. Não, o estagiário colocou a proposta. Ele sempre faz isso naquele município. O município nada faz. E aí, quando eu digo que não é casa de mãe Joana, se Gabriel, empresário, a cada vez que ele praticasse essa conduta, o município fizesse o processo certinho e, ao final, se fosse o caso, aplicasse sanção, você voltaria naquele município? Não. Não é casa de mãe Joana. Não é casa de mãe Joana que você chega e faz o que quer. Então, eu costumo trazer essa expressão para dizer isso, ó. Se você instaura o processo, você está educando o seu mercado. A aplicação de sanção em si, a instauração do processo, eu vejo como um instrumento de regulação de mercado. Você consegue moldar o perfil de fornecedor que você quer no seu município. Inclusive para a advocacia, que gera cliente para a gente. Continue. É uma figura. Pois é. Por mim, instaura processo aí. E aí meu telefone é tal. O telefone vai estar na bio do... Pois é, mas é muito melhor que o município instrua adequadamente. Sim. Né? É muito melhor que instrua o processo adequadamente. A minha orientação é que a gente encerre esse episódio e parte para o próximo. Porque a gente ainda... Ó, como a gente falou lá no início, eu não entrei em nenhuma pergunta que eu trouxe aqui. A gente foi conversando... uma pergunta só e a gente tava olhando aqui muitos assuntos. E a gente entrar continuar esse debate, porque esse podcast ele vai trazer uma abertura de mente para as pessoas. E agora a gente também entrar ali na frente e falar um pouco sobre as sanções especificamente. Então... um convite. Vamos fazer isso? Fica à vontade. Então, nosso marketing, por favor. Você, amigo, amiga de casa, que acompanha a gente, que fica escutando no Spotify, vendo no YouTube, assistindo a gente enquanto estiver no carro, em casa, trabalhando, continue acompanhando, divulga, compartilha, ajuda a gente, que a gente está aqui para contribuir e ajudar também com as discussões e os debates que tem aí no chão de fábrica como a gente. Obrigado, vem com a gente, vem com o SOP.